A temporada de 2023 no futebol brasileiro chegou ao fim, e com isso já sabemos quem são os clubes que tiveram um ano bom, ruim, regular, ficou devendo e etc. Apenas o Fluminense é que continua em atividade, já que campeão da Libertadores vai disputar o Mundial de Clubes na Arábia Saudita. Pois bem, nesse vídeo você vai ficar sabendo quem foram os campeões nacionais em todas as competições que a CBF organiza, desde a categoria de base até o profissional feminino. Só que antes, deixe o seu like para ajudar na divulgação e a sua inscrição no canal, se você for novo por aqui. Valeu! Tamo junto! Supercopa do Brasil. A Supercopa do Brasil de 2023 reuniu em sua final Palmeiras, campeão brasileiro de 2022, contra o Flamengo, campeão da Copa do Brasil de 22. Com novamente o estádio Mané Garrincha em Brasília sendo o palco, o grande campeão foi o Palmeiras, que derrotou o Flamengo por 4-3 em mais um jogaço cheio de emoção e para lá de movimentado. Copa do Brasil. A Copa do Brasil de 2023 teve a participação de 92 clubes, e com início no mês de fevereiro, a sua final foi realizada no dia 24 de setembro. Os dois finalistas foram São Paulo e Flamengo, com o tricolor buscando o inédito título, enquanto que o Flamengo, atual campeão na época, buscando o pentacampeonato. O caminho tricolor teve início na terceira fase contra o Ituano, e até a decisão ainda despachou o Sport nas oitavas de final, Palmeiras nas quartas e o Corinthians nas semis. O Flamengo estreou diante do Maringá, também na terceira fase, e até a decisão despachou o Fluminense nas oitavas, o Atlético Paranaense nas quartas e o Grêmio nas semifinais. No primeiro jogo no Maracanã, vitória do São Paulo por 1-0, e na volta no Morumbi, o empate de 1-1 deu ao tricolor o inédito título da Copa do Brasil. Série D do Campeonato Brasileiro. Um total de 64 clubes jogaram a Série D do Brasileiro de 2023, que nesse ano foi disputado pela 15ª vez em sua história. O grande campeão foi o Ferroviário do Ceará, e esse é o segundo título dessa divisão ganho pelo clube, se isolando como o maior vencedor da quartona. A trajetória do Ferrão teve início no Grupo 2, onde avançou ao mata-mata na liderança. Na fase 16avos, o adversário foi o Princesa dos Solimões do Amazonas. Depois, nas oitavas de final, foi a vez de despachar o Nacional de Patos da Paraíba. Nas quartas de final, foi a vez de eliminar o Maranhão na disputa de pênaltis. E nas semis, uma suada classificação diante do Caxias do Rio Grande do Sul. Na decisão, o Ferroviário conquistou o título após vencer a Ferroviária de São Paulo por 2-1. Série C do Campeonato Brasileiro. A Série C de 2023 foi a 33ª edição da terceira divisão do Campeonato Brasileiro, e mais uma vez foram 20 o número de equipes participantes. O grande campeão foi o Amazonas, que disputando a terceirona pela primeira vez, logo de cara conquistou o título. Na fase classificatória, quando todos jogaram contra todos, e com os 8 primeiros se classificando, o Amazonas ocupou a terceira colocação. Na segunda fase, quando os 8 clubes se dividiram em 2 grupos, o Amazonas terminou na liderança do Grupo 2, à frente de Paysandu, Volta Redonda e Botafogo da Paraíba. Na decisão, o adversário foi o Brusque de Santa Catarina, e após empatarem 0-0 em seus domínios, foi em busca do título ao derrotar os catarinenses por 2-1 longe de casa. Série B do Campeonato Brasileiro. A Série B de 2023 foi a 41ª edição da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, e assim como a Série A e a Série C, 20 clubes marcam presença na disputa, que desde 2006 é jogada em pontos corridos. Em 2023, o grande e inédito campeão foi o Vitória, que pela primeira vez conquista um título a nível nacional. O Leão Baiano terminou com 7 pontos de vantagem na tabela em relação ao vice-campeão, o Juventude, e quem também conquistou o acesso foi o Criciúma e o Atlético Goianiense. Série A do Campeonato Brasileiro. A Série A de 2023 foi repleta de entretenimento, já que teve a pipocada histórica do Botafogo, Luís Soares desfilando nos gramados brasileiros com a camisa do Grêmio, Endrick mostrando cada vez mais evolução e aos poucos deixando o status de promessa, o Flamengo decepcionando seus torcedores, além do inédito rebaixamento do Santos para a Série B. O Palmeiras de Abel Ferreira, que não é bobo nem nada, aproveitou os vacilos do Botafogo e assumiu a ponta da tabela nas rodadas finais, e o título foi garantido na penúltima rodada, com o Verdão terminando com 2 pontos de vantagem sobre o vice-campeão, o Grêmio. Campeonato Brasileiro Sub-20. O Campeonato Brasileiro da categoria Sub-20 conta com a presença de 20 clubes participantes, e tendo início no mês de março, sua final aconteceu em setembro. O grande campeão foi o Flamengo, que na decisão por pênaltis bateu o Palmeiras. Os 20 clubes se dividiram em 2 grupos com 10 participantes cada, e os 4 melhores colocados avançaram ao mata-mata. O Flamengo foi líder no grupo A, somando 21 pontos oriundos de 7 vitórias. Nas quartas de final, o duelo foi contra o Atlético Paranaense, e o Mengo avançou com 5-3 no agregado. Nas semis, o duelo foi contra o Santos, com o Flamengo se classificando para a decisão com 5-2 no agregado. E na decisão, o jogo contra o Palmeiras terminou 0-0, com o Flamengo sendo campeão nos pênaltis a converter 3 cobranças contra 2.
Copa do Brasil Sub-20. A Copa do Brasil Sub-20 de 2023 teve a participação de 32 clubes, e disputada desde 2012, essa foi a 12ª edição da história da competição na categoria. O grande campeão foi o Cruzeiro, que na final levou a melhor sobre o Grêmio. A trajetória dos mineiros teve início na fase 16avos, quando estreou goleando o Ceilândia do Distrito Federal por 4-0. Nas oitavas de final, 2 vitórias por 2-0 para cima do América Mineiro. Nas quartas, o adversário despachado foi o Sampaio Corrêa. E nas semis, 2 jogos para lá disputados contra o Fluminense, com a vaga sendo confirmada com 5-4 no agregado. Na decisão de partida única disputada no Mineirão, o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil Sub-20 após vencer por 2-0. Campeonato Brasileiro Sub-17. O Brasileiro Sub-17 é semelhante ao da categoria Sub-20, já que são 20 o número de clubes participantes que se dividem em 2 grupos com 10 participantes cada. O campeão brasileiro Sub-17 de 2023 foi o Palmeiras, que na decisão levou a melhor sobre o São Paulo. A trajetória teve início no grupo B, onde o mesmo São Paulo terminou na liderança e com o Palmeiras ocupando a 2ª posição. No mata-mata, o Palmeiras despachou o Fluminense nas quartas de final com 6-4 no agregado e nas semis despachou o Corinthians vencendo os 2 jogos. Na decisão de partida única disputada na Arena Barueri, os garotos do Sub-17 do Palmeiras conquistaram o título ao vencer de forma soberana por 3-0. Copa do Brasil Sub-17. A Copa do Brasil Sub-17 também conta com a participação de 32 equipes e disputada desde 2013, a edição desse ano foi a 11ª de sua história. O grande campeão foi o Palmeiras, que fez a dobradinha vencendo também o Campeonato Brasileiro. A campanha foi espetacular, com goleadas e mais goleadas acontecendo, e a estreia na fase 16avos foi contra o Instituto AEFA do Mato Grosso do Sul, que voltou para casa depois de perder por 11-0. Nas oitavas de final, o Azures do Paraná foi eliminado com 7-0 no agregado. Nas quartas, 2 goleadas para cima do Sampaio Corrêa, uma delas por 12-0. Nas semis, depois de empatar em 1-1 contra o Vasco no Rio de Janeiro, obteve a vaga na final ao golear por 5-1. Na decisão de partida única disputada na Arena Barueri, mais uma goleada para conta, dessa vez por 4-1 para cima do Atlético Paranaense. Campeonato Brasileiro Feminino Série A1. O Brasileiro Feminino Série A1 equivale à primeira divisão, e disputado oficialmente desde 2013, ao longo dessas 11 edições o maior vencedor é a equipe do Corinthians com 5 títulos, inclusive tendo vencido as últimas 4 edições. Na primeira fase, os 16 clubes se enfrentam todos contra todos em turno único, com os 8 melhores se classificando e com os 4 piores sendo rebaixados. O Corinthians foi líder na fase classificatória, somando 37 pontos. No mata-mata, as Brabas eliminaram o Cruzeiro nas quartas de final e o Santos nas semis. Na decisão, a Ferroviária. E depois do 0-0 na partida de ida, o título foi confirmado com a vitória de 2-1 na partida de volta. Brasileiro Feminino Série A2. O Campeonato Brasileiro Feminino Série A2 equivale à 2ª divisão e, realizado desde 2017, a edição de 2023 é a 7ª disputada desde então. O campeão em 2023 foi o Red Bull Bragantino, que na decisão levou a melhor sobre o Fluminense. 16 clubes marcaram presença na disputa, e esses clubes se dividiram em 2 grupos com 8 participantes cada, com os 4 melhores colocados ao final de 7 rodadas avançando ao mata-mata. O Bragantino esteve presente no grupo A, onde terminou na vice-liderança. No mata-mata despachou o União Desportiva Alagoana nas quartas de final e o América Mineiro nas semis. Na decisão, o Bragantino derrotou o Fluminense nos 2 jogos das finais, com o agregado terminando 4-0. Campeonato Brasileiro Feminino Série A3. O Brasileiro Feminino Série A3, mas é claro, equivale à 3ª divisão, e a edição desse ano foi apenas a 2ª disputada até então, com novamente um total de 32 clubes marcando presença. O sistema de disputa é todo em mata-mata, e o time campeão em 2023 foi o Misto do Mato Grosso. A trajetória teve início na fase 16avos de final, quando despachou o Aliança de Goiás. Nas oitavas foi a vez de eliminar o Polivalente de Tocantins, e nas quartas a vítima foi o Uberlândia de Minas Gerais. Nas semis, 2 vitórias por 2-0 contra o Juventude. Na decisão, o mesmo roteiro das semis, já que venceu os 2 jogos que lhe garantiram o título em cima do Remo por 2-0. Supercopa do Brasil Feminina. A Supercopa do Brasil Feminina não coloca frente a frente o campeão brasileiro feminino contra o campeão da Copa do Brasil feminino, como é no masculino, já que não existe a Copa do Brasil na categoria feminina. A edição de 2023 da Supercopa foi apenas a 2ª disputada até então, e assim como temporada passada, 8 clubes marcaram presença, com critério classificatório sendo através de boas colocações no Campeonato Brasileiro Feminino. O grande campeão foi o Corinthians, que na final levou a melhor sobre o Flamengo. Nas 2 fases anteriores, o clube havia despachado o Atlético Mineiro nas
nas quartas de final e Internacional nas semis, enquanto que o Flamengo humilhou o Ceará e posteriormente despachou o Real Brasília. A final jogada na Neoquímica Arena foi vencida por goleada pelo Timão de 4-1. Bom galera, e chegamos ao final de mais um vídeo. Curtiu? Então não esquece também de deixar a sua opinião nos comentários.